Bom dia, crianças! Hoje, na nossa aula de português, vamos falar sobre substantivos e adjetivos. Concordância. O que seria isso? Substantivos e adjetivos. São coisas que já vimos no nosso terceiro ano, né? Vamos agora o quê? Se aprofundar um pouco mais, certo? O que é substantivo? Vamos lá. Substantivos são o quê? São palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos, noções e qualidades e entre outros. Como, por exemplo, carro, mesa, portão, comida, alegria, felicidade, livro, chinelo. Aí são alguns exemplos que a tia colocou, mas tem muitas outras coisas, muitas outras palavras que nomeiam coisas, que nomeiam seres, lugares, sentimentos, certo? Então, substantivo é isso, são as palavras que nomeiam essas coisas, certo? Esses seres, esses lugares. Adjetivo. O que é o adjetivo? Adjetivos são palavras que caracterizam o quê? O substantivo, certo? Atribuindo uma qualidade ou uma característica ou aspecto ou estado. Exemplos de adjetivos: limpo, claro, verde, alegre, chato, invejoso, bonito, usado, problemático, feliz e entre outros. Aí, como a tia falou no substantivo, também no adjetivo a tia atribuiu alguns exemplos, certo? Como, por exemplo, a camisa é verde. Camisa é o quê? É o substantivo e verde é o adjetivo. Eu atribuí, certo? Uma característica ao meu substantivo, certo? Voltando. Substantivo é o quê? São palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos, noções, qualidades, entre outros. Certo? Então, é aquilo, é o ser, é a coisa, o objeto, certo? E adjetivo é a qualidade que vai caracterizar, ou é a palavra que vai caracterizar esse substantivo, atribuindo o que? A qualidade, a característica, aspecto de estado, ok? Vamos lá. Diferença entre o substantivo e o adjetivo. Existe uma diferença entre substantivo e adjetivo? Vamos lá. O substantivo e o adjetivo estabelecem o quê? Uma relação, certo? Uma relação um com o outro. Eles se encaixam, eles precisam um do outro, certo? O adjetivo ele atribui uma qualidade ao substantivo e o substantivo é caracterizado pelo adjetivo. Ou seja, um depende do outro. O substantivo depende do adjetivo e o adjetivo depende do substantivo, certo? O adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo e o substantivo é o quê? Caracterizado pelo adjetivo. E para diferenciar o substantivo do adjetivo, é pensar que o substantivo é um nome, certo? É a palavra que indica o nome de alguma coisa, e isso o substantivo. Ao lermos a palavra, conseguimos pensar no ser, no objeto, no sentimento a que ele se refere. Por exemplo, livro, moeda, cabeça, amizade, força. Então, isso é o que? É o substantivo, certo? Pensamos logo o quê? Quando atribuímos um nome, certo? A alguma coisa ou a algum ser. Com o adjetivo já é diferente. Quando lemos o adjetivo, não é possível criarmos a imagem dessa palavra na nossa cabeça. Certo? Temos que associar o adjetivo com alguma coisa, certo? Ao pensar em azul, por exemplo, posso pensar num mar azul, posso pensar numa blusa azul, numa caneta azul. Ao pensar
em rápido, posso também pensar num carro rápido, num atleta rápido, num comentário rápido. Então, como vocês podem perceber, eles dependem um do outro. Tanto o substantivo depende do adjetivo, como o adjetivo depende do substantivo, para que essa oração, quando eu falo oração, é a frase, tenha um sentido, certo? Eu não posso criar uma frase, eu não posso criar uma oração apenas com adjetivos ou apenas com substantivos. Eu vou precisar dos dois para que essa oração tenha um sentido, certo? Assim, posso concluir que azul e rápido são adjetivos, ok? Porque atribui uma característica a um substantivo, como mar, blusa, caneta, carro, atleta, comentário, certo? Então, um depende do outro, certo? Vamos lá, uma dúvida bem importante e vamos esclarecer. Adjetivo, antes ou depois do substantivo, existe essa regra, existe essa ordem que o adjetivo ele precisa vir antes do substantivo ou o substantivo precisa vir antes do adjetivo? A ordem mais comum dessas duas palavras numa frase é que o substantivo ele vem primeiro, depois vem o adjetivo. Como, por exemplo, a mãe está usando uma blusa florida, certo? Meu adjetivo, ou meu substantivo, blusa. Meu adjetivo, florida. Dona Helena é uma senhora simpática. Substantivo, senhora. Adjetivo, simpática. Vou comprar uma mochila nova para você. Substantivo, mochila. Adjetivo, nova. Certo? Essa ordem, por vez alterada, fica adjetivo mais substantivo. Essa antecipação do adjetivo torna o enunciado mais enfático. Tenho um pequeno jardim em minha casa. Após uma rápida despedida, foi embora. Senti uma grande alegria quando vi. Ou seja, aí eu troquei. Primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo. Então, é uma regra dizer que o substantivo vem primeiro do que o adjetivo? Não. Então, eu não posso afirmar que substantivo vem antes de adjetivo ou adjetivo vem antes de substantivo. Vai depender de como vai estar estabelecida na oração, ou seja, na frase. Então, o substantivo ele pode vir sim primeiro que o adjetivo, como também o adjetivo pode vir primeiro do que o substantivo. Sendo assim, né, se eu colocar o adjetivo primeiro, depois o substantivo, ela vai o quê? Mudar o sentido da frase. Mas vai estar correto? Vai. Vai estar errado? Não. Então, não existe essa regra em dizer que substantivo vem primeiro e depois adjetivo. Geralmente, o comum é esse. Quando estamos o quê? Aprendendo, conhecendo essa regrinha, certo? Conhecendo os adjetivos na oração, conhecendo os substantivos numa oração. Mas não é algo concreto, não é algo certo. Não podemos afirmar que substantivo vem primeiro que adjetivo. Não, por quê? Porque ele também pode vir adjetivo primeiro, depois substantivo, certo? Tipos de substantivo. Vamos ver todos esses substantivos? Agora não, vamos ver alguns, certo? Mas no decorrer dos anos que vocês irão estudar, quinto ano, vocês irão ver esses outros substantivos. Mas a tia está apresentando para vocês os tipos de substantivos que tem. Tia, são só esses? Não, tem outros também, tá? Substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado, substantivo comum, próprio, coletivo, concreto e abstrato, e entre outros, certo? Já aqui temos os tipos de adjetivos, que eles são classificados em simples, composto, biforme, uniforme, primitivo, derivado, explicativo, restritivo, pátrio e adverbializado, certo? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Foco na língua. Certo? A tia vai colocar lá as páginas bem direitinho para vocês na agenda, tá? Para vocês estarem fazendo. Mas a tia vai explicar aqui, ó. Substantivos e adjetivos concordância, que é o conteúdo de hoje. Certo?
Primeira questão pede para você reler os dois pares de palavras que estão presentes, um substantivo e um adjetivo. Eu tenho espécies perigosas e pequeno corte, certo? Eu tenho dois conjuntos de palavras, dois pares de palavras aí, que nesses dois pares apresenta substantivo e adjetivo juntos, tá bom? Então, aí no item A, pede para você pintar de azul o substantivo e de laranja o adjetivo, certo? Lembrando que nesse primeiro par de palavras, espécies e perigosas, espécies, ela é ou um substantivo ou é um adjetivo. Perigosas também, ela é ou um adjetivo ou um substantivo. Pequeno, do mesmo jeito, ou ela é um substantivo ou um adjetivo. Corte também. Vale ressaltar também que nessas dois pares de palavras, duas estão no singular. Quando eu digo singular é quando só tem uma única coisa. E duas dessas palavras estão no plural. Plural é quando eu tenho mais de uma, certo? Também essas frases, elas estão o quê? Essas palavras, elas estão no masculino e também estão no feminino, certo? E assim você vai primeiro pintar de azul os substantivos e de laranja o adjetivo, certo? No B, você vai copiar no quadro os substantivos e adjetivos conforme as indicações. Aí eu tenho substantivo feminino e plural, você vai escrever aí. De onde que eu vou tirar? Dessas duplas de palavras. Espécies perigosas e pequeno corte, tá? Espécies, por exemplo, espécies, ela tá no plural ou ela tá no singular? Espécies é feminino ou é masculino? Então, você vai colocar no quadro adequado, certo? 2. É possível afirmar que o substantivo fica sempre na frente do adjetivo? Explique sua resposta. Olha que a tia falou isso lá na explicação. Eu posso afirmar que o substantivo ele sempre fica na frente do adjetivo? É correto dizer isso? Sempre, em qualquer oração, o substantivo ele sempre vai vir primeiro? Explica aí para mim. 3. Reescreva os pares de palavras trocando as espécies por bicho e a palavra corte por feridas. Como, por exemplo, vai ficar como? Se eu trocar a palavra espécies por bicho e a palavra corte por feridas, como é que vai ficar? Os dois pares de palavras. Lembrando que você tem que observar que tem uma que tá no plural e outra que tá no singular, tá? 4. Escolha uma das palavras entre parênteses. Entre parênteses aqui tá bem aqui assim, tá? Ó, parênteses é essas bichinhas aqui, ó, tá? Gênero e número, gênero e número. Vamos lá. Adjetivos concordam com substantivos em o quê? Vamos lá. Gênero ou número? Masculino ou feminino? Gênero ou número? Singular ou plural? Você vai completar as frases. Você vai escolher uma dessas palavras que está entre parênteses para completar essa regrinha, certo? Leia este outro par de palavras. Aí eu tenho membrana flexível. O substantivo membrana é uma palavra feminina ou masculina? Como é que eu vou saber? Você pode colocar um artigo antes da palavra. O que são artigos? O, a, uma, uns e umas. Por exemplo, se eu digo o membrana, tem sentido o membrana ou é a membrana? Então, o é o que? Masculino ou feminino? A menina, por exemplo,
é feminino. Eu não posso chamar a menina de ó menina, certo? Ó menina caiu. Não tem sentido, né? Troque membrana por revestimento e reescreva o par de palavras. Alguns adjetivos admitem apenas uma forma para o masculino e o feminino. Eles são chamados de adjetivos uniformes, certo? Menino, por exemplo, ele é o quê? Ele é um substantivo e ele está no masculino. Feliz, ó, menino feliz. Feliz, ele é o quê? Um adjetivo. E ele é o quê? Uniforme. Por quê? Porque tanto eu posso atribuir esse adjetivo para a menina como para o menino, certo? Eu posso utilizar tanto ele no masculino como no feminino, ok? 6. Reescreva as frases, completando os espaços com adjetivos que concordam com os substantivos em destaque. Por exemplo, os braços dos povos servem para capturar caranguejos. Então, eu vou completar com enormes ou inofensivo. Por exemplo, os enormes braços dos povos servem para capturar ofensivos caranguejos, ou eu posso colocar os ofensivos braços do povo servem para capturar enormes caranguejos. Então, você vai completar esses espaços, reescrevendo as frases, tá bom? Completando com essas palavras que estão em parênteses, tá? B. O veneno da serpente é muito o quê? Você vai completar com a palavra que está no parêntese. Algumas corujas têm pernas, ou têm penas. Penas o quê? Branco ou escuro? E pintas o quê? Branco ou escuro? Aí você vai concordar aí com a frase, tá? Bom dia, que seu dia seja um dia abençoado para você, para mim, para todos nós, para a sua família, tá bom? Que possamos o quê? Realizar a nossa atividade de hoje com muito capricho, certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso haja dúvidas, a tia vai estar disponível para ajudar vocês, tá bom? No horário da nossa aula até 11h20, certo? Mas eu creio que